Fala pessoal, então vamos começar mais uma aula, dessa vez sobre interpolação. Então o problema da interpolação é o seguinte: eu tenho um conjunto de pontos e quero encontrar uma função que passe por esses pontos. Obviamente vão existir infinitas funções que passam por esses pontos. Dos assuntos de cálculo numérico, interpolação deve ser um dos assuntos que tem mais aplicações práticas. E isso não é à toa, porque nas aplicações práticas nós temos funções que não conhecemos, mas conhecemos pelo menos algumas amostras dessa função. Então vamos supor, por exemplo, que o meu x aqui é o tempo e o y é a temperatura no dia. Então, conforme o tempo passa, a temperatura varia, claro. Sem que aí eu não tenho a medição da temperatura em todos os instantes do tempo do dia. Eu tenho apenas 4. Então, por exemplo, eu tenho a temperatura às 12, às 14, às 16 e às 18 horas. O comportamento da função real da temperatura em função do tempo eu não tenho. Mas vamos supor que seja... Supondo que eu não tenha acesso a essa função, mas eu possa fazer uma interpolação dos pontos que eu conheço. Então eu poderia obter uma função, por exemplo, que seria assim. Não é exatamente a função real, mas pode ser algo que represente bem o comportamento do que seria a função real. De forma que, por exemplo, se eu quiser saber a temperatura às 13 horas, então eu poderia usar minha função interpoladora para ter uma estimativa de qual teria sido a temperatura naquele horário. Em especial, gostaria de citar a computação gráfica. Nessa área, se vocês lerem um livro de computação gráfica, vocês vão ver vários e vários exemplos que precisam do conceito de interpolação. Aqui temos um exemplo de aplicação em computação gráfica. Então temos um triângulo e ele a cada instante de tempo muda de cor. O programador, no caso, especificou 3 vértices. Esse daqui, esse e esse. Além de especificar a localização, ele também especificou uma cor. Então, para um atribuiu verde, para o outro azul, para o outro vermelho. E então a biblioteca gráfica vai preencher todos os pontos internos do triângulo, sendo que para saber a cor específica de um ponto dentro do triângulo, ele precisa fazer a interpolação dos três pontos, cada um com sua cor. Então, qual deve ser a cor desse ponto interno? Bom, essa aqui é uma aplicação, um add-on que eu fiz no Blender. Então, o funcionamento dele é basicamente o seguinte: eu tenho duas faces, então, por exemplo, um triângulo, um círculo, e aí ao aplicar o add-on, ele vai criar automaticamente uma malha que vai transformar uma forma na outra. São formas bem diferentes, mas ele vai conseguindo criar essa malha. E aí, para determinar a posição de cada um desses vértices, eu utilizo várias funções de interpolação. Aqui no caso cada linha dessa diz para onde cada ponto vai. Vou mostrar mais aqui na frente. Bom, aqui já é controlando o design da curva. Então,
quando chega nesse ponto aqui, né, aí temos simplesmente uma interpolação linear. Aí eu vou variando o parâmetro com o mouse e aí ele vai aumentando a curva. Então, nesse exemplo tem várias interpolações. Basicamente, o add-on basicamente faz uma interpolação, por exemplo, para criar várias camadas de vértices, e aí dentro dessa camada precisa de outra interpolação ainda. Esse efeito que eu acabei de fazer, né? Deixar mais fino, mais grosso, também é outra interpolação. O design de curvas é outro exemplo. Então vamos supor aqui que eu tenho uma curva. Essa curva ela é obtida por uma interpolação. Nos softwares gráficos, geralmente a gente pode controlar, que a gente chama de curva de Bézier. Então essas antenas aqui, elas servem para controlar os parâmetros da interpolação. Vamos começar com um caso bem simples. Apenas 2 pontos. Como vimos, né, existem infinitas funções que passam por esses 2 pontos. Mas se pensarmos somente nos polinômios, também existem infinitos, mas o polinômio de menor grau que passa por 2 pontos, nesse caso vai ser uma reta. Então, 2 pontos, para 2 pontos, eu vou ter um polinômio de grau 1. Para 3 pontos, o polinômio de menor grau que passa por esses 3 pontos, se não forem colineares, é 2. É justamente uma parábola. Então, no caso geral, se tivermos n pontos, vamos ter um polinômio de n-1 graus. Claro que pode ser um grau maior, mas vamos pensar somente o polinômio de menor grau que passa por esses pontos. Então, nesse caso que queremos obter um polinômio, nós chamamos problema de interpolação polinomial. Vou aqui passar para vocês 3 formas de resolver: através de sistemas lineares, através do método de Newton e através de polinômios de Lagrange. Vamos começar pela resolução de sistemas lineares. Então, suponha que tenhamos n mais 1 pontos. Então, nós vamos obter um polinômio de grau n. Esse polinômio vai ser expresso por ou seja, temos um polinômio em função de x e temos coeficientes numerados de a0 até a n. São justamente esses coeficientes que nós queremos descobrir. Bom, temos algumas amostras. Então, vamos supor que tenhamos 3 amostras. Então, a primeira amostra vai ser x0, y0. A segunda amostra, x1, y1. A terceira amostra, x2, y2. E assim por diante. Como cada um desses pontos deve pertencer ao polinômio, então temos uma série de restrições. Então, cada uma dessas restrições se refere à substituição do ponto no polinômio.
Então, por exemplo, na primeira equação temos o x0, isso deve resultar em y0. Na segunda equação, o x1, cujo resultado no polinômio vai resultar em y1. E assim por diante, até o último ponto. Como são n mais 1 pontos, então os pontos são x0, y0 até xn, yn. Podemos então colocar essa série de restrições no formato de um sistema linear. Então vamos ter a matriz A, com x0, x1 até xn, que são as abscissas dos pontos que já conhecemos, que são os pontos dados. Então vamos multiplicar essa matriz pela matriz de incógnitas, que são os coeficientes dos polinômios, a 0 até a n. Então é a vezes x, esse vetor x é o vetor de coeficientes do polinômio, a, 0 até a n. Isso vai ser igual a um vetor b, que vai ser o vetor de termos independentes, que vai ter a ordenada dos pontos de y0 até yn. E aí, resolvendo o sistema linear, obtemos o vetor x, o vetor de coeficientes do polinômio, de a0 até n. O problema dessa solução é que precisamos usar um método de resolução do sistema linear que geralmente são bastante custosos. Os outros dois métodos que eu vou passar são mais eficientes. Além disso, essa matriz A ela contém alguns elementos que são elevados a n. E se n for muito alto, essa matriz ela vai ficar mal condicionada, então ela vai ser numericamente complicada de ser resolvida. Então, por exemplo, vamos supor que tenhamos esses três pontos, 2, 4, 3, 2 e 4, 7. Então vamos ter um sistema linear 3 por 3. Na primeira linha vamos colocar 1, x0, que é a abscissa do primeiro ponto, 2, e depois a abscissa ao quadrado. Então 2 ao quadrado, 4. A segunda linha, 1 novamente, a primeira coluna é sempre 1. Depois o x1, que é 3, depois x1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Terceira linha, 1, 4, que é a abscissa do terceiro ponto, e depois x2 ao quadrado, que é 16. Eu vou utilizar aqui a notação de matriz aumentada e aqui do lado direito vamos colocar as ordenadas dos pontos. Então 4, 2 e 7. Resolvemos esse sistema linear, vamos obter o seguinte resultado. Então isso significa que o polinômio de grau 2 que nós estamos procurando é Então temos aqui os nossos três pontos, 2, 4, 3, 2 e 4, 7. E agora com a função interpoladora, no caso é um polinômio de grau 2, que conforme esperado passa exatamente pelos três pontos. Para encontrar o polinômio interpolador usando os polinômios de Lagrange, nós vamos expressar o polinômio
da seguinte forma. Então, um somatório com k variando de 0 a n, onde cada termo é f de xk. F de xk é exatamente yk, ou seja, a ordenada do késimo ponto, vezes lk de x, que já definiremos o que significa esse lk. Então, por exemplo, se tivermos 3 pontos, vamos precisar de um polinômio de grau 2, e ele vai ser expresso como pela própria definição do polinômio interpolador, o polinômio deve passar por todos os pontos dados. Então, portanto, se colocarmos x como x0, o polinômio resultante deve ser f de x0, que é justamente a ordenada desse ponto. E para isso é suficiente que o L0x seja 1, o L1x seja 0 e o L2x seja 0. Porque nesse caso teríamos apenas o f de x0 sendo multiplicado por 1. Os outros dois termos se anulariam. Quando x for x1, o polinômio deve resultar em f de x1. E para isso é suficiente que o L0x seja 0, o L1x seja 1 e o L2x seja 0. Porque nesse caso, o primeiro e o terceiro termos seriam nulos, sobrando apenas o f de x1 multiplicado por 1. E por fim, quando colocarmos x igual a x2, o polinômio irá resultar em f de x2. E para isso é suficiente então que o L0x seja 0, o L1x seja 0 e o L2x seja 1, fazendo com que o polinômio resulte em f de x2, pois esse é o único termo que é multiplicado por 1. Para isso, o L deve ser definido da seguinte forma. Então, o LK de x é definido como produtório com j variando de 0 até n, com exceção de j igual a k, ou seja, vamos variando de 0 a n, mas vamos pular quando j for k. Produtório de x menos xj dividido por xk menos xj. Então vamos ver, no nosso caso do polinômio de grau 2, como ficaria esses s. Bom, então no nosso exemplo, esses aqui seriam os nossos L's. De fato, se colocarmos como, por exemplo, em L0x, colocarmos x igual a x0, x igual a x0, vamos ficar com isso daqui. E observamos que as duas divisões resultam em 1. x0 menos x1 dividido por x0 menos x1 é 1. E x0 menos x2 dividido por x0 menos x2 também é 1.
Então o resultado de L0x0 é 1, justamente como queríamos. Se colocarmos agora x1 ou x2, em ambos os casos, o numerador, seja aqui ou seja aqui, vai anular todo o termo. Mesmo raciocínio para L1x e L2x. Então, quando o L1x tiver como x x0, todo termo vai ser anulado, porque vamos colocar x0 aqui. E vai ficar x0 menos x0. Assim como se colocarmos x2, então esse termo aqui vai anular todo o L. Mas, por outro lado, se colocarmos x1, que gostaríamos que resulte em 1, vai de fato dar 1. Porque todos os numeradores são iguais aos respectivos denominadores. Então vamos ver um exemplo? Suponha que meu conjunto de pontos é Então vamos começar calculando por L0x. Agora, o L1x e o L2x. Feito isso, podemos substituir o nosso polinômio grau 2 conforme a definição. Que simplificando ficou como e esse aqui é o nosso polinômio interpolador final. Se você quiser conferir se o resultado está certo, basta substituir cada uma das abscissas no polinômio e verificar se todos eles batem com a respectiva ordenada. Então, se eu colocar x igual a 2, o resultado deve ser 3. Se eu colocar x3, o resultado deve ser 1. E se eu colocar x4, o resultado deve ser 2. Conferindo aqui também no gráfico, a função que obtivemos passa, de fato, nos 3 pontos. Já o polinômio interpolador de Newton vai ser definido como
O que temos nessa expressão? Um somatório com k variando de 0 a n, a diferença dividida de x0, x1 até xk e nkx. nkx é definido como e a diferença dividida é definida como as bases NKs que estão sendo utilizadas são definidas como produtório de I variando de 0 até K-1 de x menos xi. Já as diferenças divididas, elas são denotadas por esses colchetes. Então não confundam. Quando é parênteses, estou me referindo à função. Quando são colchetes, significa a diferença dividida. Então a diferença dividida ela é definida recursivamente. A diferença dividida da sequência x0, x1 até xk é definida como a diferença dividida de x1 até xk, ou seja, todos os termos da lista, exceto o primeiro, e aí menos a diferença dividida de x0 até xk-1, ou seja, todos os termos, exceto o último, e essa diferença vai ser dividida por xk menos x0, que é o último menos o primeiro. O caso base da diferença dividida é quando temos apenas um termo. E aí, nesse caso, a diferença dividida desse único termo é o f desse termo. Faltou só mais um detalhe. Esse k é para quando o k é maior que zero. O n0x ele é, por definição, 1. Vamos ver um exemplo que talvez fique mais simples de visualizarmos. Então, por exemplo, considere que temos 3 pontos e, portanto, vamos precisar de um polinômio de grau 2. Então, vamos ter que esse polinômio de grau 2 ele é diferença dividida de x0 vezes n0x, sendo que n0x é por definição 1. Então, vamos multiplicar por 1. E aí mais diferença dividida de x0, x1 vezes n1x. E n1x é o produtório de x menos xi, com i variando de 0 até 0. De 0 até 0, então vamos ficar apenas com x menos x0. Mais diferença dividida de x0, x1 e x2 vezes o produtório, que vai fazer parte de n1x, de n2x, o produtório de x menos xi com i variando de 0 até 1. Então vamos ter x menos x0 vezes x menos x1. Agora o que eu preciso para obter o polinômio interpolador é resolver essas diferenças divididas. Vamos ver? Para isso, claro,
Como estamos trabalhando com o polinômio grau 2, vamos precisar de 3 pontos. Vamos precisar calcular a diferença dividida de x0, a diferença dividida de x0 e x1 e, por fim, a diferença dividida de x0, x1 e x2. Conforme a definição das diferenças divididas. Então vamos lá. A diferença dividida de x0 é o caso base, então é simplesmente f de x0, ou seja, y0. Então, portanto, é 2. A diferença dividida de x0 e x1 vai ser igual a diferença dividida de todos eles, exceto o primeiro, menos a diferença dividida de todos, exceto o último, dividido por o último menos o primeiro. E aqui temos, para resolver isso, duas diferenças divididas, mas que já são o caso base. É a diferença dividida de x1, que é f de x1, portanto y1, e a diferença dividida de x0, que é y0, dividido por x1 menos x0, então 2 menos 1. Agora vamos precisar calcular a diferença dividida de x0, x1 e x2. Vai ser igual a diferença dividida de todos menos o primeiro, menos a diferença dividida de todos, exceto o último, dividido pelo último menos o primeiro. Agora, para resolver isso, eu preciso resolver duas diferenças divididas que não são mais caso base. A diferença de x0 e x1 eu já tenho calculado anteriormente, mas a diferença dividida de x1 e x2 não. Então vamos lá calcular? Então agora eu já posso calcular a diferença de x0, x1 e x2. É a diferença dividida de x1 e x2, que é menos 2, menos diferença dividida de x0 e x1, que é 3, dividido por x2 menos x0. x2 é 3 e x0 é 1. Agora que já temos todas as diferenças divididas calculadas, basta substituir no polinômio de grau 2 que expressamos anteriormente. Vamos ficar com que, simplificando, fica que é o nosso polinômio interpolador final.
Devido à definição recursiva da diferença dividida, à medida que aumentamos a quantidade de pontos, mais diferenças divididas precisamos calcular. Se calcularmos no papel todas essas diferenças divididas, vamos ficar um pouco perdidos porque tem muitas dependências entre uma diferença dividida e outra. Mas tem uma forma de organizar melhor esses cálculos, que eu vou mostrar agora para vocês. Suponha para esse exemplo que nós tenhamos os seguintes pontos. Para expressar o polinômio de Newton, nós vamos precisar calcular a diferença dividida de x0, x0, x1, x0, x1, x2 e x0, x1, x2, x3. Sendo que para cada um deles que vamos precisar também calcular várias outras diferenças divididas. Então, uma forma de organizar isso e facilitar os cálculos é colocar essas diferenças divididas da seguinte forma. Primeiro vamos colocar uma coluna com as abscissas dos pontos, uma outra coluna com as ordenadas. Então, preenchendo, vamos ficar com Agora vamos colocar mais uma coluna com a diferença dividida de dois termos. Outra coluna com a diferença dividida de três termos. E mais outra coluna com a diferença dividida de quatro termos, que é o máximo que nós vamos precisar. Então, aqui nessa localização, nós vamos colocar a diferença dividida de x0 e x1. A diferença dividida de x0 e x1 é y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Então significa que eu vou fazer 12 menos 4 dividido por 4 menos 2. O que vai dar o resultado 4. O que vai dar o resultado 4. Agora aqui nós vamos colocar a diferença dividida de x1 e x2. O resultado é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E o resultado disso dá 1. Vamos calcular agora aqui a diferença dividida de x1, de x2 e x3. E aí vai ser 20 menos 16 dividido por 10 menos 8. Agora já temos todas as diferenças de dois termos que vamos precisar. Vamos calcular agora a diferença dividida de três termos. Então vamos começar pela diferença dividida de x0, x1 e x2, cujo resultado nós vamos colocar aqui. Só relembrando aqui, a diferença dividida de x0, x1 e x2 é igual à diferença dividida de x1 e x2 menos diferença dividida de x0 e x1 dividido por x2 menos x0. A diferença de x1 e x2 está calculada aqui. E a diferença de x0 e x1 está calculada aqui.
Então a diferença dividida de x0, x1, x2 vai ser 1 menos 4 dividido por 8 menos 2. E o resultado vai ser menos 1 meio. Agora nós vamos calcular a diferença dividida de x1, x2 e x3. Que vai ser a diferença dividida de x2, x3, que está calculado aqui, menos diferença dividida de x1, x2, que está calculado aqui, dividido por 10 menos 4. Então, vamos ficar com 2 menos 1 dividido por 6. Agora vamos precisar calcular a diferença dividida de x0, x1, x2 e x3, que é igual a ou seja, vou precisar de duas diferenças divididas de três termos que já foram calculados anteriormente. Então, como é que vai ficar? A diferença dividida dos 4 vai ser diferença dividida de x1, x2, x3, que está aqui, menos diferença dividida de x0, x1, x2, que está aqui, dividido por x3 menos x0. Fazendo esses cálculos, vamos chegar em 1 sobre 12. Então, essa forma de organizar os cálculos facilita bastante, porque aqui tem todas as diferenças divididas que nós vamos precisar para calcular o polinômio interpolador de Newton. Pensando no aspecto computacional da interpolação, não precisamos necessariamente obter um polinômio interpolador final, porque isso nos exigiria que implementássemos as operações matemáticas da interpolação de forma simbólica. Então acaba que em muitas aplicações não interessa obter esse polinômio final, interessa apenas saber qual o valor da função para determinado x. Então, por exemplo, posso estar interessado em calcular para x igual a 0,2. Então, eu quero só saber qual o y correspondente. Só quero saber o valor do polinômio em 0,2. Então, para isso, posso calcular a diferença dividida de x0 tranquilamente, que é o y0. Essas outras diferenças divididas posso calcular recursivamente. E aqui, por exemplo, x menos x0, eu já posso substituir por 0,2 menos o x0, que vai ser a abscissa do primeiro ponto. Então, tudo é substituível ou calculado com uma implementação simples, que no final das contas também vai envolver substituição de variáveis. Então, acaba que para calcular a função em determinado ponto, basta você fazer as substituições de variáveis. Aí, claro, precisa de laços iterativos para fazer somatório, para fazer vai precisar também uma função para fazer as diferenças divididas.